Gente boa, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria nos reunirmos mais uma vez em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Hoje nós temos um casal muito especial nos visitando. Depois nós vamos conhecer eles um pouquinho mais. Teve gente que chegou já ali e disse assim: o que é esse trequinho ali? Depois nós vamos ficar sabendo melhor o que é o trequinho que tem ali na frente, tá bom? Mas, para iniciar esse nosso tempo aqui, eu gostaria que você abrisse junto comigo num texto que você conhece muito bem. Mateus capítulo 6, especificamente o versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. É aqui que nós encontramos a oração do Pai Nosso. Jesus, quando foi ensinar os seus discípulos a orar, ele ensinou esse modelo, esses princípios de oração. Nós sabemos muito bem que não é para a gente ficar repetindo como uma reza essa oração, mas de fato meditar no que essa oração realmente está dizendo. Então, eu gostaria de pensar com você no versículo 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Especificamente essa parte B: santificado seja o teu nome. Pergunta com uma resposta óbvia: Deus pode ser mais santo do que Ele é? Não. Deus não pode ser mais santo do que Ele é, porque Ele já é santo em sua perfeição. Deus é santo, completamente separado. Ele é único, perfeito, livre de toda influência ou natureza maligna. Deus é santo. Mas ainda assim, quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz que nós devemos orar a Deus pedindo: santificado seja o teu nome. Nós precisamos entender então que isso não quer dizer que Deus vai se tornar mais santo se nós tratarmos Ele da forma como deveríamos, mas que através das nossas vidas outras pessoas podem chegar ao conhecimento de quão santo é esse Deus. E eu quero orar com você nesse momento, e quero pensar com você a respeito disso. Eu quero convidar você a essa noite a orar e a pedir a Deus que através da sua vida o nome de Deus seja santificado, que através do teu testemunho, do teu jeito de andar, de falar, de se comportar, até mesmo de se divertir, que as pessoas olhem para você e vejam quão santo é o Deus que você tem, quão santo é esse Deus que nós temos na Escritura. A minha oração, meus irmãos, é que cada um de nós seja tomado por um profundo amor, zelo pela glória de Deus, zelo para que o nosso Deus seja santificado em toda a terra, zelo para que o nome do nosso Senhor seja adorado da forma que é devido, porque Ele merece. Ele é a coisa mais importante. Ele merece, Ele é digno disso. Então eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Se por algum motivo, saúde, alguma coisa não pode, você pode permanecer sentado. Mas eu gostaria de orar com você. E eu quero convidar você a se unir a mim nessa oração, nesse pedido, a nós respondermos, colocarmos em prática a oração que Jesus nos ensinou, clamarmos a Deus que através da nossa vida o nome de Deus seja santificado. Sabe, eu quero que nós possamos sair daqui essa noite, eu creio que é a vontade de Deus, que nós saímos daqui essa noite com um santo incômodo dentro de nós. Senhor, que o teu nome seja mais santificado através da minha vida. Tu é digno de ser conhecido, de ser adorado, de ser respeitado da forma que tu és, santo. Então nós vamos orar, e após isso nós vamos cantar, e a nossa primeira canção ela vai falar sobre isso, sobre um Deus que nós exaltamos, porque Ele é digno disso. Ele é exaltado sobre todas as coisas. Não há ninguém mais importante do que Ele aqui. Portanto, que a nossa atenção seja voltada somente a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça que se derrama sobre as nossas vidas.
Nós te louvamos porque Tu exerces misericórdia sobre nós. A cada manhã, elas se renovam sobre as nossas vidas. O Senhor derrama graça sobre nós, um perdão imerecido, uma dádiva que vem do céu. Senhor, muito obrigado por isso. Obrigado porque se não fosse pelo Senhor, nós nem estaríamos aqui. Não teríamos saúde, não teríamos condições, não teríamos nem mesmo o desejo de estar aqui. Obrigado porque o Senhor tocou nos corações desse povo, nós, um povo pecador, mas que reconhece que precisa de Ti. E o Senhor faz grandes coisas com pecadores que reconhecem que precisam de Ti. Senhor, obrigado pela transformação que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado o privilégio para essa igreja de santificar o Teu nome aqui nessa cidade. A nossa oração, o nosso pedido, Senhor, o nosso clamor é que através de nós o Teu reino avance. Avance nessa cidade, avance nas nossas famílias, avance no nosso estado, no nosso país, ao redor do mundo. Usa as nossas vidas, Senhor. Seja do outro lado da rua, do outro lado do mundo, nós queremos ser úteis na expansão do Teu Evangelho. Cria em nós, Senhor, uma paixão, um profundo zelo pela Tua glória. Que através das nossas vidas o Teu nome seja santificado. Que jamais nós venhamos a nos tornar uma igreja que canta o que vai cantar da boca para fora, mas que os nossos lábios se encham, que o nosso peito exploda num profundo, sincero e verdadeiro louvor. Tu é digno, Senhor. Nós Te amamos e nós queremos cantar a respeito disso. Em nome de Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. Ele é exaltado nos céus e nós também o exaltamos. Cantamos para Jesus. Este louvor, então, nos leva a uma resposta, né? Que Jesus és a única razão da minha adoração. E para Ele nós vamos louvar. Thank you.
cantamos, glorificamos o Salvador, que na cruz mostrou seu amor por nós. Eu olho para o céu, o seu superbatismo, a sua obra modernar, meu Salvador, na cruz mostrou como Pai. Gente boa, você tem alguns avisos para dar. Primeiro deles, nós estamos realizando aqui na igreja nos sábados, às 14 horas, os nossos encontros para novos membros ou interessados. Então, quem quiser saber mais sobre a nossa igreja, quem tem um interesse em se tornar membro da nossa igreja, ou quer saber como é que funciona, vem para cá. Tá? Nós temos um grupo que a gente combina bem certinho os nossos encontros. Então me procura no final do culto e eu posso adicionar você lá para a gente estar compartilhando bem certinho as datas, tá bom? A ideia, nós já temos algumas pessoas que estão decididas a se tornarem membros da nossa igreja, e
mas a ideia é essas pessoas saber onde é que estão se enfiando, né? Porque se elas se tornarem membros dessa igreja, precisam vestir a camisa, né? Precisam lutar por aquilo que nós cremos como igreja. Então, por isso a importância disso. Então, se você quiser também saber mais sobre isso, você pode me procurar no final do culto, nós podemos conversar, tá bom? Eu tenho uma outra boa notícia para dar, que ia dizer sábado. Domingo que vem, nós retomaremos com o nosso culto infantil. Isso, está quase todo mundo animado por causa disso. Que bom, glória a Deus. Então, domingo que vem, nós retornaremos com o culto infantil. Ei, ficou pior. Sem vergonha. Umas informações importantes sobre isso. O culto infantil, ele não é para as professoras, os professores, as pessoas responsáveis pelo culto infantil, não é para ele cuidar do seu filho enquanto você aproveita o culto, tá? É para ensinar o seu filho o Evangelho enquanto você está aprendendo o Evangelho. É para ensinar o seu filho numa linguagem mais própria para ele, mais dinâmica, mais apropriada para a idade dele. Então, hoje eu quero dizer na atualidade, não é que hoje vai começar, mas a idade do culto infantil, então, é dos 4 até os 12 anos. Sendo 12 anos, assim, a fase da transição. 12 anos a gente já está empurrando para fora de lá, tá? Então, do 4 a 12 anos. Tá, mas e antes dos 4, pastor? 3, 2, 1. Aí nós temos o berçário ali. E quem que vai cuidar das crianças do berçário? Você, que é pai, que é mãe. O seu filho é sua responsabilidade. Então, muitas vezes durante a semana, os pais deixam os filhos na escola, na creche, trabalha a semana inteira, corre a semana inteira, chega de noite, está cansado, a criança está cansada, come, toma banho, dorme, e aí vem para a igreja. Às vezes a gente quer replicar esse mesmo sistema, mas não. A ideia já é desde desse início de vida do teu filho, ele já ir absorvendo esse ambiente de culto, ser um evento da família, um culto que vocês oferecem a Deus como família. Já vai plantando isso no coração do seu filho, tá bom? Então, dos 4 aos 12, para mais detalhes sobre isso, você pode procurar a Ana para conversar com ela, tá? Mais uma coisa importante sobre o berçário, que eu não posso esquecer de falar. O berçário, ele é tipo pronto-socorro, tá? O berçário não é para você ir para lá e ficar o culto inteiro lá. Não, o berçário é para você ir lá acalmar o seu filho, se ele está chorando, precisa trocar uma fralda, ou até mesmo dormiu, tem 2 bercinhos lá, você pode botar ele lá, tá? Mas à medida do possível, que o filho estiver tranquilo, mantenha ele aqui, fique com ele aqui, dê presente ao seu filho esse momento em família, louvando a Deus em família, tá? Terceiro e último aviso. Hoje nós estamos aqui com um projetor emprestado. O nosso vai ir amanhã para o concerto. Não sei se tem concerto. Eu ouvi dizer que ele tem mais ou menos 12 anos. Então, assim, eu acho que está na hora de aposentar o coitado. Acho que não sei se volta. Então, nós vamos ter que fazer um investimento num projetor. E é um valor expressivo. Também há outros investimentos que nós temos que fazer ao longo do tempo aí. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é extremamente importante que você continue honrando a Deus com as suas finanças. Você está pedindo dinheiro? Não, eu estou pedindo mais do que isso. Eu estou pedindo mais do que dinheiro. Eu estou pedindo que Deus seja santificado através da sua vida. Que através das nossas vidas a gente não se acomode em apenas dar dinheiro, mas a gente se envolva nas coisas. Então o meu pedido aqui, quando eu falo sobre investimento, não é sobre você dar dinheiro, mas é você se colocar e dizer assim, no que eu posso ajudar? No que está precisando? Já faz algum tempo que eu estou pedindo algum voluntário para ficar responsável para passar as letras ali. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas toda vez
Pelo menos 99% das vezes que é eu que estou ali, alguma coisa está errada. Por exemplo, hoje terminou a bateria do notebook. Eu estava com o carregador ali para plugar. Terminou a bateria. Não confunda muito comigo ali o negócio. Então assim, você que é um crente bom, você que é cheio do Espírito Santo, você que busca a Deus, que deseja servir ao Senhor através da igreja, me procure. Tem uma tarefa bem simples ali para você fazer, para você se envolver com isso. Não é só saber fazer. O nosso serviço a Deus, ele é resultado de um relacionamento com Deus. Não é o contrário. Tá bom? Porque para fazer isso qualquer um pode fazer. A gente quer um crente bom ali. Amém? Então tá bom. Quantos falaram amém? Vamos disputar então. Vamos fazer escala para ficar agora no projetor. Gente, nós temos hoje então, como eu tinha dito, visitantes muito especiais aqui para nós, né? Eu gostaria de convidar o Anderson e a Débora para vir aqui à frente. Esse nosso grande irmão. Não posso deixar passar a paterinha, né? Ainda mais comparado a mim, né? Já é muito difícil, né? Eles vão se apresentar melhor, mas como eu já tinha dito em outro momento, é muito legal as coincidências que acontecem, né? As cristocidências que acontecem, né? Porque a Débora, ela é neta do seu Leonard Lehman, que foi muito importante para a história da nossa igreja aqui. Os mais antigos vão lembrar muito disso, né? E hoje está aqui, nós temos a oportunidade, o privilégio de investir, de certa forma, continuar investindo no legado que esse grande nome de Deus deixou para nós. Eles vão explicar melhor um pouco a história deles, mas para nós é um privilégio, com certeza é um privilégio. Então, eu gostaria que vocês se colocassem em pé e juntos nós iremos orar por eles. Aí depois o Anderson vai se apresentar melhor, vai falar um pouquinho mais sobre eles. Mas eu gostaria que nós orássemos por eles nesse momento. Conforme eles foram compartilhando a história, os planos, os projetos deles, a minha oração, gente, estou dizendo aqui para vocês desde agora, a minha oração é que a gente fique envergonhado do nosso comodismo às vezes. Então que Deus nos provoque essa de uma forma boa, e que resulte em mais glória para Deus, através das nossas vidas. Vamos orar por eles então, vamos pedir para que Deus fale conosco essa noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos de receber aqui os nossos irmãos Anderson e Débora. Obrigado, Pai, nós te louvamos, porque a família deles também está aumentando. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque em tempos difíceis, um mundo tão mau, o Senhor olha para nós, o Senhor olhou para eles e decidiu dar mais uma vida ainda para eles, Pai, para que eles sejam responsáveis de cuidar, de guiar, de instruir, e nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque eles chegaram em segurança, obrigado porque eles vão passar um tempinho aqui com a gente, hoje à noite, conversando, que nós possamos ser abençoados, Pai, abrir o nosso coração para sermos abençoados por aquilo que eles têm para dividir conosco, e que nós, de alguma forma, mesmo que pequena, consigamos também abençoar a vida deles. Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, use a vida do Anderson, Pai, que o Teu Espírito Santo encha a vida dele, Senhor, e as palavras dele sejam como flecha em nossos corações, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu reino avance. Nós queremos sair daqui diferente da forma que a gente chegou. Em nome de Jesus, nosso coração se alegra e engrandece e agradece ao Senhor. É a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Você pode sentar. Boa noite, igreja. É um privilégio para mim estar aqui com os irmãos. Não tem como expressar o mix que está acontecendo dentro de mim de alegria, de felicidade em estar aqui com vocês. Como o Tito falou, nós vamos compartilhar um pouquinho do nosso ministério, que não é bem nosso, é o ministério que o Senhor deu para nós, e eu digo já de cara que não é difícil para nós isso. Nós estamos escolhendo um caminho de bênção. Quando você escolhe andar no caminho que o Senhor escolheu para você, você está escolhendo um caminho de bênção. Pode ter dificuldades, pode ter tempestades, mas o Senhor
vai se demonstrar um Deus fiel, um Deus bondoso, um Deus misericordioso na sua vida. Quanto mais tribulações nós passamos, mais nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus. Mas antes de falar um pouco do ministério que o Senhor deu a nossas vidas, eu gostaria de partir para o principal, que é a palavra de Deus, trazer uma reflexão para os irmãos. Mas antes de refletirmos em um texto específico da palavra de Deus, eu gostaria de propor um desafio para a igreja, tá? Eu gostaria de propor para que os irmãos agora, que estão sentados, sua cadeira já está quente com o seu corpo, né? Já deixou o calorzinho dele aí, queria que você ficasse em pé agora e pegasse todos os seus pertences, pegasse sua Bíblia, pegasse o chimarrão, pegasse a sua esposa, pegasse o seu filho e você escolhesse um outro lugar para sentar agora. De preferência, um lugar que você ainda não sentou aqui no culto, aqui nessa igreja. Se você senta lá atrás, senta aqui na frente. Se você senta do lado direito, senta do lado esquerdo. E enquanto troca, vai vendo aquele irmão que você não viu e dá um boa noite caloroso para ele e diz para ele: como é bom que você está aqui. Pode escolher o seu lugar e dizer: como é bom que você está aqui. Obrigado. Ótimo, pode ir sentando, pode ir se acomodando aí. Se você pegou uma cadeira que tinha alguém antes, melhor ainda, né? Tá quentinho ainda. Se você não pegou uma que não tinha ninguém, vai estar um pouquinho frio aí. Mas logo esquenta, eu garanto. Ótimo. Irmãos, hoje nós vamos refletir em um texto muito conhecido por todos nós, tá bom? Embora você talvez nem tenha lido esta história, você conhece muito bem essa história. Hoje nós vamos ler e extrair do texto bíblico algumas aplicações para as nossas vidas. Então gostaria de convidar vocês a procurarem na sua Bíblia o livro de Jonas e nós vamos ver um pouco da história desse profeta tão importante que traz tantas aplicações para nós. Obrigado, Tito. Os irmãos conhecem o Guilherme, o pastor Guilherme como Tito também? Conhece? Ah, tá bom. Então nós vamos olhar para a vida desse profeta e tirar algumas aplicações para nós. Mas desde já eu já quero dizer para os irmãos que essa história é uma história real, ela realmente aconteceu. Não é pelo fato de ter eventos difíceis de serem provados pelas ciências de que esse livro não é um livro real. Porque tem pessoas dizendo por aí, estudiosos, dizendo que essa história não é uma história bem real. É uma história da carochinha que quer nos trazer uma aplicação. Mas nós não devemos crer assim, tá bom, meus irmãos? Essa história é uma história real. Jonas realmente existiu. Os eventos difíceis de explicar e difíceis de compreender na racionalidade humana, nós conhecemos como milagres, eles realmente aconteceram aqui na vida desse profeta. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Eu vou pedir a Ana para estar projetando lá. Se você pode decidir onde você quer acompanhar a leitura, ou na sua Bíblia, na sua versão, ou comigo, na minha versão, que é a que está projetada ali no slide. Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença.
Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Entrou no navio, pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Versículo 5. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e comece a clamar também ao seu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não venhamos todos a perecer. Então, os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde, lancemos sortes, para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu e qual é a tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? A que povo pertence tu? E Jonas respondeu-lhes: eu sou hebreu e temo a Yahvé Elohim, o Deus que fez os céus, que fez o mar e a terra. Versículo 10. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Versículo 11. Entretanto, versículo 11. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante de que Jonas lhes aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Versículo 13. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nesses termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Entre mentes, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe durante 3 dias e 3 noites. Me permitam orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui perante os meus irmãos. Enche-me de temor e de humildade perante Ti e perante esses meus amados. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma história muito conhecida. Talvez nem precisaríamos ler todo o capítulo 1, porque a gente já sabe da história de Có. Mas eu acho importante para trazer à nossa memória alguns detalhes dos quais eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas, para a nossa vida hoje. E de forma bem rápida, nós vamos olhar hoje 3 personagens. E cada personagem vai ser um ponto. Então hoje nós vamos ter 3 pontos, tá? Cada ponto vai ter um personagem e vamos olhar para cada um desses personagens e tentar tirar algumas aplicações para a nossa vida. E o primeiro personagem que nós notamos ao ler este capítulo 1 deste livro, tão missionário que eu já vou explicar logo mais, são os marinheiros. E a característica que nós podemos perceber, o adjetivo que a palavra nos dá para esses marinheiros é que eles estão desesperados. Eles estão tomados de um grande pânico, eles estão tomados de grande pavor.
no versículo 5, no início, diz assim: todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Deus aqui na minha versão, creio que na sua também, está em letra maiúscula ou minúscula? Letra minúscula. Não está falando do Deus que fez os céus e a terra. Está falando de um Deus inventado pelo homem. Um Deus que não é real, um Deus que não pode ouvir, um Deus que não pode falar, um Deus que não pode se mover, não pode fazer nada. É um Deus fajuto, tá? É um Deus que não existe. E por que então que eu destaquei esses personagens e essa característica para os marinheiros? Irmãos, você quer conhecer melhor uma pessoa ou você quer conhecer melhor a si mesmo? Espere então as circunstâncias, os momentos de adversidade se abater sobre a vida dessa pessoa ou sobre a sua vida. Você quer conhecer melhor alguém? Espera os momentos difíceis chegar na vida desta pessoa, ou mesmo na sua. Nós vamos perceber o coração desses marinheiros somente quando a adversidade vem. Se não tivesse tempestades, eles seriam simples marinheiros, eles iriam passar desapercebidos aqui nessa história bíblica. Mas por causa das tempestades, nós vamos ver o que tem no coração desses marinheiros. E o que tem no coração desses marinheiros é o que, meus irmãos? É a idolatria. É o seu amor, a sua devoção por coisas, por objetos ou até mesmo por pessoas que não podem salvá-los daquela tempestade. Então nós vamos ver a condição de rebelião desses marinheiros contra o Criador, contra o nosso Deus. Nós vamos ver que eles são idólatras, porque a tempestade veio sobre a vida deles. Quer saber quem eu realmente sou? A minha esposa sabe quem eu realmente sou, porque ela já viu as dificuldades se abaterem na minha vida. Eu estou olhando para vocês e estou vendo vocês todos lindos, agasalhados, quentinhos, santos, porque não tem nenhuma adversidade batendo sobre a sua vida agora. Porque se tivesse, você demonstraria quem realmente você é. E nós somos assim, meus irmãos, não tem como negar. Vocês já ouviram aquele exemplo do saquinho de chá? Aquele saquinho de chá que você compra no mercado, quando você quer tomar um chá, o que você faz para extrair daquele saquinho de chá o aroma, o sabor, a essência daquele chá? O que você faz com ele? Você mergulha ele aonde? Numa água quente, como diz o gaúcho, né? Eu não falo quente, eu falo quente, já mais vou explicar, eu sou do Goiás. Mergulhá-lo numa água quente. Por quê? Porque somente na água quente ele vai liberar aquele aroma, aquele sabor. Nós, como crentes, somos assim também. Só vamos, às vezes, exalar o bom perfume de Cristo quando as adversidades se abaterem sobre as nossas vidas. E somente iremos exalar o cheiro de Cristo se estamos cheios de Cristo. Se estamos cheios de coisas do mundo, vamos ser igual a esses marinheiros, idólatras. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque a gente não sabe quando as tempestades virão sobre as nossas vidas. Mas quando elas vierem, cheios do Espírito Santo, exalaremos perfume de Cristo. Nós precisamos, meus irmãos, estar cheios do Espírito Santo. Tem um outro exemplo que eu gosto de dar, é o do estepe. O estepe do seu carro está cheio ou está murcho agora? Não sabe, porque a gente não confere o estepe. Geralmente a gente só lembra do estepe no momento da adversidade, quando o pneu fura. Você ergue o carro com o macaco, tira o pneu furado e vai pegar o estepe. E agora? O estepe está cheio ou está murcho? Não tem como saber. Só tem quando você colocá-lo no lugar do pneu furado e baixar o macaco. Somente quando o peso do carro vier sobre cima daquele estepe, você vai saber se ele está cheio ou se ele está murcho. Assim é as nossas vidas, meus irmãos. Só saberemos se estamos cheios do Espírito Santo ou não quando o peso das adversidades vierem sobre as nossas vidas. Mas já fica, então, a aplicação para nós. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios
do nosso Senhor Jesus Cristo, porque cheio do Espírito Santo, nós sabemos onde nós devemos buscar refúgio. Não ficamos igual a esses marinheiros desesperados, que buscam ajuda onde? Na idolatria, onde ninguém e nada podem os salvá-los. Cheios do Espírito Santo, meus irmãos, nós buscamos ajuda no nosso Senhor. Precisamos confiar no nosso Senhor quando as tempestades vierem sobre a nossa vida. Eu gosto muito desse versículo de Salmos, capítulo 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Tem um outro salmo bem conhecido, Salmo 121, onde Davi diz: levanto meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? E o meu socorro vem do céus, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meus irmãos, se não estamos cheios do Espírito Santo, quando o problema vier sobre a sua vida, sabe quem que você vai correr atrás? De ídolos, de político, de dinheiro, de você mesmo. E isso é muito real. Quando a adversidade vem, nós vamos buscar refúgio em quem nós confiamos. Nós devemos confiar em Deus, no nosso Senhor. É Ele que está pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Então, esse é o nosso primeiro personagem, o nosso primeiro ponto. Não dá tempo para abrir para perguntas, mas vamos avançando aqui. Então, os marinheiros desesperados é o nosso primeiro personagem. E o nosso segundo personagem é um missionário desertor. Eu atribuí a palavra missionário para o profeta, para Jonas. Afinal, ele era um missionário. O profeta era aquele homem designado por Deus para transmitir a tua mensagem para o povo, certo? E o que o missionário é hoje? É uma pessoa encarregada por Deus por transmitir a palavra de Deus para o povo. Na palavra de Deus ainda não existia esse termo missionário, existia o termo profeta, mas eu quis colocar aqui que é um termo mais atual para nós, um missionário desertor. Desertor é aquele que deserta, que deixa de ser aquilo a qual ele foi incumbido para defender. Ele é um apóstata, ele deixa de defender, seja a ideologia, religião, filosofia, a qual ele antes defendia e passa a ser o contrário, né? Ou é um termo mais comum no ramo militar, aquele que está no seu posto, mas ele deixa o seu posto e foge. Ele então é um desertor. E nós vamos ver um Jonas como um desertor religioso, um desertor espiritual. E eu quero já aplicar para nós aqui. Irmãos, quantas vezes nós já fugimos do Senhor? Quantas vezes desistimos ou não aceitamos ou nem procuramos alguma coisa que o Senhor tem para nós, para que nós possamos fazer ou servir? Tito estava aqui falando, alguém só para passar os slides, não é algo tão difícil assim. Com certeza tem muitas coisas aqui que você pode servir, que você pode ser útil. Não seja como Jonas, não seja um desertor espiritual. Seja alguém ativo para servir ao Senhor. E nós vamos ver no versículo 3, que diz que, entretanto, Jonas decidiu fazer o que da presença do Senhor? Pode falar alto? Fugir. Jonas, ele queria fugir da presença do Senhor. Isso nos faz lembrar uma coisa mais grave. Não é somente, eu não vou obedecer à ordem que o Senhor está dando. Está querendo dizer, eu estou desistindo de tudo aquilo que eu era. Eu era crente, não sou mais, seguia a Deus, não sigo mais. Eu estou lá abandonando tudo isso. Não conheço nada, não sou crente mais. Fugiu da presença do Senhor. Vocês lembram do filho pródigo? Certo homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse para o pai, pai, dá minha parte da herança. E o pai então dividiu. Não passando muito tempo, o filho mais novo pegou a parte da herança e fugiu para terras distantes. Por acaso um filho que quer fazer coisa certa, coisa errada, fica perto do pai? Não,
ele vai para longe, né? Então nós vemos o outro caso de alguém que fugiu da presença do Pai. A ideia de estou abandonando o meu Pai, estou abandonando aquilo que eu cria, aquilo que eu antes amava, agora não amo mais, eu estou fugindo da presença do Senhor. Outro que fugiu da presença do Senhor foi Adão. Lembra de Adão? Logo após pecar, se cobriu com as folhas, né, de figueira, e Deus passava na viração do dia, certo? Para falar com eles. O que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Agora, me explica uma coisa, meus irmãos. Como é que alguém, conhecendo a Deus como Adão conhecia, conhecendo a Deus como Jonas conhecia, conhecendo a Deus como eu e você conhece, podemos imaginar que podemos esconder de Deus? Deus, ele é onipresente, certo? Está em todos os lugares. Como podemos esconder de Deus? Como é que se explica isso? A única explicação para isso, meus irmãos, é o pecado. O pecado, ele nos cega, ele macula o nosso intelecto, ele mexe com a nossa inteligência, ele deturpa as coisas, faz com que nós não olhemos mais com os olhos naturais, mas com os olhos maculados do pecado. Não tem como esconder de Deus, mas Jonas tenta, Adão tenta. Nós não devemos achar que podemos esconder de Deus, deitando no banco das nossas igrejas, igual Jonas está deitando no fundo do porão desse navio, e achar que está tudo bem. A tempestade está caindo lá fora, mas Jonas está dormindo profundamente, como diz o texto bíblico. Por quê? Porque tudo que Jonas quer fazer é parecer que está tudo normal, está tudo tranquilo, enquanto lá fora o pau está quebrando. A tempestade está caindo. Os marinheiros estão desesperados. Nós vamos ver uma dicotomia, uma diferença muito nítida entre os marinheiros buscando a vida e um profeta desertor buscando a morte. Onde homens estavam lançando as cargas do seu navio, dinheiro fora, para tentar buscar a vida. Homens que não conheciam a Deus. E vemos esse homem que conhecia a Deus buscando a morte, dizendo: joga-me ao mar, pode me jogar, eu sei que é culpa minha. Nós vamos ver uma profunda diferença. Irmãos, não sejamos igual a esse profeta. Não vamos dormir nos bancos das nossas igrejas. Vamos acordar. Vamos ver o que está acontecendo lá fora. A tempestade é grande. Nós não podemos fingir que nada está acontecendo. Mas voltando, falando um pouquinho sobre o pecado ele nos cega, deturpa a nossa inteligência. O pecado ele sempre tem consequências. Teve para Adão lá no Jardim do Éden, teve para o filho pródigo que estava lá desejando comer das alfarrobeiras dos porcos, teve também para Jonas. O pecado, meus irmãos, tem consequência. O pecado ele sempre vai nos levar mais longe do que a gente quer ir. O pecado ele sempre vai reter mais tempo do que a gente tem para dar. E o pecado sempre vai custar bem mais caro do que a gente quer pagar. E a gente sabe qual é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se um dia vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. O salário que Deus cobra é a morte. Mas o versículo não acaba aí, o versículo lá de Romanos 3. Certo? Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Graças a Deus por isso. Mas o pecado não é de graça. O pecado cobra o seu preço. E o seu preço é o preço de morte. E ele sempre tem consequências. E nós vamos ver as consequências na vida de Jonas. Eu li um livro do Stuart Olyott, falando sobre Jonas. Ele dizia justamente o seguinte, que o pecado de Jonas o leva cada vez mais para baixo. Primeiro ele desce para Jope, depois ele desce para o fundo do navio, depois ele desce para a barriga do peixe, depois ele desce para a profundeza dos mares. Ou seja, o pecado sempre vai levar mais longe do que a gente quer ir. A gente pensa, não, é só um pouquinho, né? Aí a bola de neve vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O pecado, ele sempre vai nos levar mais longe do que a gente quer ir.
Até então, meus irmãos, nós não vamos ver Jonas orar uma vez sequer. Vamos ver os marinheiros desesperados, mas Jonas a gente não vai ver. Então, finalizando esse segundo personagem, nós vamos ver um profeta desertor, um missionário desertor, um desertor daquilo que era, um desertor espiritual. Quero clamar para os irmãos para que não sejam desertores daquilo que Deus chamou você para ser. E Deus chama você para ser um discípulo de Jesus. Deus chama você para ser um servo fiel, para que você siga Jesus e seja testemunha dele aonde ele te enviar. Seja servo, seja testemunha, seja discípulo de Cristo Jesus. Então, esse foi o nosso segundo personagem, esse missionário desertor, e nós vamos encerrar com o personagem principal dessa história. O Messias dominador, o Messias detentor de todo o poder, o Messias que manda e o que ele manda acontece. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas é para ele e veio por meio dele. Eu estou falando de Cristo Jesus. Embora você deve estar pensando, nós estamos aonde? No Velho Testamento, no livro de Jonas, certo? O Messias já existia aqui no livro de Jonas? Não no relato bíblico, na revelação das Escrituras, correto? Mas ele estava com Deus desde o princípio. E para provar que ele é um Deus poderoso, ele faz algo similar lá com os discípulos, quando Jesus estava dormindo, os discípulos apavorados, e Jesus acorda, acalma a tempestade, fala, vento, acalma aí, tempestade para aqui, e os discípulos ficam assustados. Quem é esse que fala com o mar e ela o obedece? Com a tempestade e ela obedece? É o mesmo Deus que vemos aqui em Jonas, porque o nosso Deus é um Deus triuno, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso eu tomei a liberdade de colocar que nós vemos um personagem principal, é esse Messias dominador. O Messias que vai salvar Jonas, como nós podemos ver no restante da leitura desse livro. O Messias que vai me salvar, o Messias que vai salvar você do seu lamaçal de pecados, que vai nos salvar da nossa destruição eterna, que vai transportar-nos do império das trevas para o reino do seu Filho amado, ou para o seu próprio reino, o reino de Cristo Jesus. Nós vamos ver esse personagem principal, um Deus que tem tudo sob controle. Ele fala, vai tempestade, a tempestade vai. Ele fala, foge tempestade, a tempestade foge. Fala, vem peixe, o peixe vem. Fala, vomita, o peixe vomita. Tudo que Deus faz, tudo que Deus diz, ele pode fazer. Ou melhor, Deus pode fazer todas as coisas. E as coisas do nosso Senhor, todas se ligam. Se nós crermos que o Messias ele é detentor de todo o poder, nós não ficamos desesperados como os marinheiros. Nós não corremos para um outro lugar a não ser esse Deus que tem tudo sob controle. Precisamos, meus irmãos, nos atentar a isso. Não vamos correr para esses deuses, sejam eles quais for, dinheiro, fama, status, você mesmo. Vamos socorrer, vamos buscar refúgio no nosso Deus, aquele que é único que pode nos salvar. Nós vamos ver um Deus detentor de todo o poder. Vamos ver também um Deus missionário, um Deus que fala, vá para tal lugar, sai de tal lugar e vai para tal lugar. Sai daí onde você está e vai para Nínive e prega contra ela. Um Deus que ordena e pede de nós para que anunciemos a tua palavra. Aonde? Não importa, aonde Deus mandar. Nós vamos ver um Deus que tem um plano, um Deus que tudo o que ele planeja fazer, isso ele faz e isso dá certo. Nós vamos ver o Criador nesse capítulo 1 desse livro tão missionário. Já se mostra um Deus que é reconhecido e adorado também entre os gentios. Os gentios eram aqueles que não eram judeus, certo? Os marinheiros, no final desse capítulo, vão adorar a Deus. Vão reconhecer Deus como Yahvé, Elohim, que fez os céus e a terra. Deus se mostra um Deus de todas as nações. É um Deus somente aqui desta igreja batista? Sim ou não? Eu vi um sim e não, mas não é só nosso, esse Deus. Esse Deus é o Deus daqueles que estão lá fora também necessitando de ouvir a mensagem
do Evangelho. E aqueles homens, quando descobriram quem era esse Deus, no final, no versículo 16, eles adoraram e louvaram o Senhor. Concluindo então, meus irmãos, a salvação ela vem do Senhor, é o Senhor que nos salva e Ele estende a quem quiser, Ele estende a todos os povos da terra. O seu poder domina sobre tudo e sobre todos e nenhum de seus planos podem ser frustrados, como diz Jó, capítulo 42, versículo 2. O profeta Jonas, ele vai descobrir que a salvação é para todos os que se arrependem e creem, e não somente para um povo egoísta como estava sendo esse profeta, achando que Deus era somente Deus de Israel. Ele não queria pregar para o povo, para os ninivitas, se vocês continuarem lendo o livro de Jonas, porque Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso e podia salvar os ninivitas. Então ele não queria que os ninivitas fossem salvos, mas Jonas vai descobrir que esse Deus é um Deus que ama e quer salvar todos aqueles que o amam, é claro, também. Tem o propósito de demonstrar que o Deus dos hebreus não é somente o Deus dos hebreus, mas é igualmente Deus de todos os povos da terra e se preocupa com a sua salvação. Irmãos, não podemos dormir nos nossos bancos. Vamos só recapitular aqui. Então nós vimos aqui estes 3 personagens e essas 3 características e algumas aplicações. Para decorar, está tudo em M aí. Nós vamos ver uns marinheiros desesperados que não temem ao Senhor. Nós somos igual a esses marinheiros? Quando o desespero vem, buscamos ídolos? Não devemos ser. Devemos ser o quê? Cheios do Espírito Santo e correr para os braços do Criador, onde nós temos o refúgio certo, onde temos um socorro imediato. Então, nós olhamos para a vida desses marinheiros desesperados, olhamos também para a vida desse missionário desertor. Não vamos dormir nos bancos das nossas igrejas, vamos acordar e ver o que tem para ser feito. E devemos olhar para esse texto bíblico e perceber o personagem principal, que é o Messias detentor, dominador de todo poder. Aquele que fez os céus e a terra, aquele que salva Jonas, aquele que me salvou, aquele que te salvou, a qual nós podemos buscar refúgio e Ele certamente nos socorrerá. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos e dizer que eu e a minha esposa, nós decidimos não ser igual Jonas, não sentar nos bancos das nossas igrejas e ver as tempestades lá fora e não fazer nada, em fingir que nada está acontecendo. Nós, então, escolhemos um caminho de bênção, um caminho onde o Senhor nos chamou. Eu vou falar um pouco sobre esse chamado para os irmãos, rapidamente aqui, através desses slides. Meu nome é Anderson, sou casado com a Débora. Nós somos formados pelo Instituto Missionário Palavra da Vida lá no norte do Brasil, lá em Belém. Embora nenhum de nós dois sejamos de lá. Eu sou do centro-oeste do estado de Goiás. A cidade é Vianópolis, da Igreja Boas Novas. A minha esposa, como o Tito já falou, é natural daqui do Rio Grande do Sul. Ela é natural ali de Giruá, né? E nós nos conhecemos lá no Pará. Então Deus nos chamou juntos para uma missão especial. Uma missão onde Ele quer nos usar e quer que nós obedeçamos aquilo que Ele tem nos mandado. Então, nós decidimos falar sim ao Senhor e ao chamado que Ele tinha a nos dar. Só para que os irmãos entendam, o Senhor nos chamou para trabalhar no estado de Roraima com um povo indígena, tá? Então, só para os irmãos terem uma ideia de distância e de limites, olha, nós estamos completamente no outro extremo do Brasil. Então, aqui está Rio Grande do Sul, aqui está Roraima. Nós não tivemos dó não, subimos mesmo, fomos lá para o extremo norte do Brasil. Nós estudávamos aqui no Pará, porém Deus estava nos chamando para cá. Então, nos formamos aqui e viemos para trabalhar com os povos Yanomamis aqui em Roraima. Só para os irmãos entenderem um pouquinho melhor sobre como é que funciona o estado, a capital do estado é Boa Vista, tá? É uma capital pequena, comparada às outras capitais que nós temos no Brasil, e não é um estado muito populoso, tá?
Por quê? Porque metade, quase metade do estado de Roraima é mata da floresta amazônica. Então 30 metros de altura, a média, e é reserva indígena, toda essa parte aqui. Então essa reserva indígena não tem uma cidade como essa cidade, como Giruá, como Entre Juiz, enfim, não tem. Também não tem BR passando ali, mas tem muitas aldeias indígenas nesse território, nessa reserva indígena. E a aldeia que o Senhor tem nos chamado para trabalhar é na aldeia de Olomai. Então ela já está, Roraima já está no extremo norte. A nossa aldeia está mais ao norte de Roraima, está lá na ponta, divisa com a Venezuela. Aqui em cima é Venezuela, aqui do lado de cá está a Guiana Inglesa. Então, esta é a aldeia ao qual o Senhor tem nos chamado, que é a aldeia Yanomami de Olomai. Já vou dar mais alguns detalhes sobre essa aldeia. Então, meus irmãos, esta aldeia está a 400 quilômetros de distância de Boa Vista e não tem estrada lá, tem rios, tá? Dá para você ir de rio, mas você vai gastar 30 dias em uma viagem completamente perigosa, com risco altíssimo e chegar com pouco alimento se você for de barco, porque aqui você vai pegar chuva é certo, você tem que ficar descendo do barco para passar as cachoeiras. O rio, ele não... como é que eu posso explicar para os irmãos que ainda não entendem? O rio, ele não é bem retinho assim, principalmente nessa região. Ele vai como uma serpente assim, né? Então, se em linha reta você acha que andou 3 quilômetros, em rio você já andou 15. Por quê? Porque ele vai fazendo zigue-zague, ele vai, volta. Então é inviável, quase impossível fazermos esse trajeto por terra, por barco. Mas graças a Deus, por uma missão chamada Asas de Socorro, ela tem cuidado de nós e ela nos auxilia com o translado entre Boa Vista e a aldeia de Olomai. Nós usamos aviões como esse daí, são monomotor, tá? Então nós precisamos desse auxílio aéreo para chegar bem na aldeia. Imagine, se nós fôssemos de barco, gastar 30 dias para ir, mais 30 para voltar, se precisássemos sair uma vez da aldeia por ano, nós iríamos perder 2 meses do ano só em viagem. Se precisasse sair mais vezes, iria dobrando, a gente iria ficar efetivamente pouco tempo na aldeia, e pouco tempo na aldeia você não aprende a língua, você não aprende a cultura, então você também não consegue compartilhar o Evangelho na língua mãe daquele povo. Então nós necessitamos desse auxílio aéreo da missão Asas de Socorro. Ela subsidia um pouco dos nossos custos, mas nós que pagamos o combustível, o frete de entrada de alimento, a nossa entrada para essa missão. Então, aqui está a nossa foto em frente ao hangar de Asas de Socorro. Ali atrás está o avião que a gente iria entrar nesse dia. E aqui nesse carrinho estão todas as nossas coisas que nós precisamos para entrar para a aldeia. Vou mostrar fotos da aldeia, os irmãos vão compreender melhor. Mas nós não conseguimos viver somente com o que os indígenas sobrevivem. Então nós precisamos levar coisas da cidade, nós precisamos levar um ovo que lá não tem, nós precisamos levar um remédio, nós precisamos levar um repelente, nós precisamos levar um macarrão, um extrato de tomate. A gente não consegue viver somente com o que os indígenas têm lá na cidade. Nós precisamos, tudo o que precisamos levar, nós levamos através desses pequenos aviões. Então está tudo aqui, tudo que a gente precisa para viver, a gente vai levando. De pouquinho em pouquinho, a gente vai levando. Então saímos de Boa Vista, e o voo dura mais ou menos 2h30 até chegar na aldeia de Olomai, tá? Então saímos de Boa Vista, pousamos em Olomai. Aqui tem uma visão aérea da aldeia de Olomai. Irmãos, no finalzinho eu vou abrir para perguntas, tá? Umas 2, 3 perguntas. Então se você tiver alguma pergunta e tem medo de esquecer, pode anotar e pode perguntar, e aí a gente vai ter o maior prazer de responder. Aqui tá, conseguem ver bem? Aqui está a aldeia de Olomai. Aqui, esse clarão é a pista. Estão vendo? Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Aqui são as casas dos missionários. Aqui é a escola. Irmãos, esta aldeia, ela não é uma aldeia tão centralizada. Eles são descentralizados. Os irmãos podem ver que ao redor aqui não tem muita Oki Yanomami. Por quê? Porque eles estão rio acima.
ou rio abaixo. Aqui nesses campos aqui onde estão devastados, são as roças que eles fazem, que eles plantam mandioca. Então eles plantam mandioca ali, acabou aquela plantação, eles têm que abrir uma nova roça, eles descem um pouco mais o rio, 10 minutos abaixo, 10 minutos acima, então eles vão se distanciando da aldeia. Da aldeia não, da pista, né? Eles ainda continuam sendo aldeia, mas eles vão se distanciando da pista. Mas, para os irmãos entenderem, esse aqui é o centro deles. Então, se formos pensar a aldeia como uma cidade, esse aqui seria o centro da aldeia, que é onde tem a pista, onde chegam os missionários, onde chegam o socorro, enfim. Aqui é a escola onde nós missionários somos responsáveis. Nós não estamos lá perante o governo somente por estar para pregar o evangelho. Nós temos que dar algum retorno para o Estado. Então, para o Estado, nós estamos lá cuidando da educação. Então, nós conseguimos os documentos para morar na aldeia, documento para voar em terras indígenas, porque nós somos responsáveis pela educação. E realmente nós somos responsáveis pela educação. Temos o privilégio de ensiná-los a ler, a escrever a própria língua e, consequentemente, a ensiná-los também do Evangelho. E tudo de nossa responsabilidade, comprar lousa, comprar giz, comprar caderno, caneta, tudo isso são os missionários que levantam e levam para lá. O governo infelizmente não oferece essa logística. Opa, eu acho que eu pulei. Aqui tem um pouso. Deixa eu ver. Deixa eu dar um play aqui. Quase que eu ia fazer um charque muito grande aqui, né? Quase. Tito, Pastor Tito, passa o mouse aí e vê se dá para dar um play. Esse aí foi o nosso pouso na aldeia. Foi o primeiro pouso da Débora, eu já tinha visitado a aldeia antes, outras aldeias antes, mas esse foi o primeiro pouso da Débora. Tem um som, mas depois não vai dar som. Mas os irmãos podem procurar, eu mandei para o pastor o nosso informativo. E lá no nosso informativo tem como você clicar nele e ver esse vídeo. Aí tem o áudio, tá bom? Aí essa é a filmagem de dentro. Esse é o nosso pouso. Sem som não tem tanta emoção, é bom com som, que dá para você ouvir o ronco do motor e tudo, né? Então os indígenas estavam lá nos esperando. Uma curiosidade sobre esse povo, não é bem curiosidade, mas as pessoas acham que todo índio é igual. Mas não, meus irmãos. Os Caiagangues é um povo, os Yanomamis é outro povo, os Waiwais são outro povo, cada povo com sua cultura, com sua língua. Este povo, por estar muito isolado da cidade, eles não falam português, nada. Talvez um ou outro fale um português de brigado ou pedir alguma coisa, mas a maioria deles não falam português. Então o nosso maior desafio é voltar para lá e aprender o mais rápido possível a língua Yanomami Sanumá. Eles têm vários dialetos, tá? Mas o dessa aldeia é o Sanumá, tá bom? Então, Olomai, ele tem cerca de 400 é a distância, né? Tem cerca de 800 habitantes morando ali ao redor do rio Olomai, ao redor da pista de pouso, tá? E o idioma deles lá é o Sanumá. Querem aprender uma palavra em Sanumá? Deixa eu lembrar, então. É bem simples. Eu vou perguntar para vocês se vocês estão bem, vocês vão responder sim. Eu vou perguntar Tobagulei e vocês vão responder Toba. Tá bom? Então, 1, 2, 3. Tobagulei? Toba. Muito bem. Era isso que eu mais falava lá na aldeia. A gente ainda não domina bem a língua. Então a gente só ficava no Tobagulei, Tobagulei, Tobagulei. Ou só no Toba, Toba, Toba. Então o idioma lá é o Sanumá. E para visitar as aldeias nós precisamos de auxílio de barco, tá? Então, queremos visitar uma aldeia, temos que subir 5 minutos rio acima ou 10 minutos rio abaixo. Esse barco é de um missionário que já está lá. Ele já está lá há 8 anos. Ele sim já sabe falar bem a língua, mas ele está precisando de mais pessoas lá, de mais missionários. Esse é o rio ali, sei lá, 1 minuto subindo ali a pista, tá? E é bem assim mesmo, com bastante cachoeiras, bastante correntezas.
Tem som também. Eu não sei se esse vídeo está no informativo, mas os irmãos podem procurar lá e ver, tá bom? É uma aventura, meus irmãos. É uma aventura morar na mata. Bem, então aqui tem uma foto da Débora com algumas crianças na porta da nossa casa, onde todo fim de tarde elas iam lá, iriam conversar, porque a gente não fala muito bem a língua ainda, né? A gente dava um jeito de se comunicar, sorrindo, fazendo gestos, mas todo fim de tarde elas estavam lá, não só as crianças, mas os pais, para conversar, nos conhecer, né? Ver como nós somos diferentes. Aí eles são, ver a Débora, né? Que é bem mais diferente do que eu. Não, lá, né, meu bem? Né? E eles me viam com barba, ficavam pegando assim no meu rosto, meu peito tem pelo também, eles passavam a mão assim, porque eles não têm, né? Eles são lisinhos assim. Então, mas botei essa foto para os irmãos verem que são crianças como em qualquer outro lugar, amáveis, lindas e sorridentes. Aqui a Débora com algumas mulheres na porta da casa de alguma delas. E algo bem curioso é que sempre nós vamos ver mais crianças do que adultos, sempre. Sempre tem muito mais crianças do que adulto. Lá não tem Netflix, lá não tem energia, lá não tem internet, então a taxa de natalidade lá vai lá em cima, né? Então tem muitos filhos mesmo. Então sempre tem mais crianças do que adulto. Aqui é uma foto muito interessante. Aqui é ao mesmo local, na porta da casa. Esta daqui é a missionária, a Nathalie, que ela já está lá há 9 anos. E aqui a Débora está fazendo um tratamento caríssimo de beleza, tá, meus irmãos? Se um dia os irmãos puderem e quiserem fazer uma viagem missionária lá, tá, pastor? Vocês vão receber esse tratamento, as mulheres, né, vão receber esse tratamento capilar top de linha. Aqui a Débora está sendo, a indígena está catando piolho na cabeça da Débora. A Débora pegou piolho lá, então ela está catando os piolhos da cabeça da Débora. Depois vocês podem perguntar como é que é a sensação, como é que funciona. Se você sentou lá, mulher, tem intimidade, elas já vão começar a catar o seu piolho. Mas o mais interessante é o que elas vão fazer com o piolho depois, né? Vocês já devem imaginar, né? Elas vão pegar o piolho, vão puxar no fio e vão comer. Elas comem mesmo. É bem interessante. Depois vocês perguntem a Débora pode dar mais detalhes. Aqui a Débora está com a criança e isso é o que eles usam para... é o canguru deles, tá? A mãe coloca a criança Yanomami aí e elas vão trabalhar na roça, fazer tudo e a criança fica ali, não cai, fica grudadinha na mãe. E eu coloquei essa foto aí por 2 motivos. Primeiro, é para compartilhar com os irmãos já viram a minha esposa aqui na frente, mas eu gostaria de louvar a Deus junto com os irmãos, que Deus tem sido bom conosco. Lembra que eu falei que nós escolhemos o caminho de bênção? O Senhor tem nos presenteados com uma filha que vai nascer, se Deus permitir, agora em setembro. Um dos motivos de estarmos aqui no Rio Grande do Sul também é pela gestação da Débora. Deus tem sido bom conosco. Deus tem nos dado esse maravilhoso presente, que é uma herança do Senhor. O outro motivo que eu coloquei essa foto é para lembrar também que a criança lá, guardadas as proporções naquilo que eu vou falar, ela vai se criar, tá? Não tem todo o cuidado que a gente tem aqui, coloca um sapatinho bonitinho, uma pantufa, uma roupinha e tal, nada disso. A criança vai crescer, vai nascer e ela vai se virar sem nenhum desses cuidados, esses mimos que nós temos aqui na cidade grande, né? Então, é muito interessante ver como a natureza, claro, tem muitos aspectos negativos nisso, né? Mas tem alguns aspectos positivos também. Coisas que a gente aprende, que a gente não precisa ter tanto cuidado e zelo pelo nosso filho, que ele não vai morrer, ele não vai, enfim, ficar seriamente ferido caso você deixe ele sozinho lá. As crianças se criam. Aqui pode dar play de novo lá, Tito. Pastor, por favor. Aqui é um time-lapse. É só você mexer ali, você vai ver que dá para dar um play. Um time-lapse das mulheres na roça. Depois vocês podem perguntar a Débora. O homem não trabalha na roça, tá? A não ser para derrubar o mato. As mulheres fazem tudo. As mulheres plantam, as mulheres colhem, elas descascam, elas ralam, elas secam e elas fazem o principal prato Yanomami, que é o beiju, tá? Essa é a missionária. Lá forte ela, né? Muitos anos na selva também.
E aqui a Débora está fazendo o principal prato do Yanomami, que é o beiju. Alguns dos irmãos conhecem beiju? Não, né? Só para os irmãos imaginarem, alguns dos irmãos conhecem tapioca? Tapioca sim, né? O beiju é uma tapioca grande, mais grossa e defumada. Basicamente isso. Tem um gostinho similar, só para vocês se aproximarem um pouco, tá? Defumada porque tem fumaça. Esse ali é um fogão, tá? Electrolux, modernidade lá. E a Débora está aprendendo então a fazer esse beiju. Nós estamos em uma cozinha Yanomami, meus irmãos. Não se assustem, é bem precário mesmo. Não tem cadeira, não tem mesa, é dessa forma. O povo Yanomami, ele não é um povo como vocês aqui do Rio Grande do Sul, ou como da nossa cultura, que somos uma cultura mais de agricultores, certo? Eles são coletores e caçadores. Eles plantam, mas eles plantam muito pouco. Eles plantam mandioca, me ajuda aí, meu bem. Mandioca, banana, cana e só, né? Eles só plantam pouquíssimas coisas. E o resto eles vivem da coleta, vem uma planta frutífera, colhem e guardam, eles comem tudo na hora, é tudo imediatista. E eles vivem da caça. Caçar um animal para comer, isso é tarefa do homem, tá? E da pesca também, né? Então, esse aqui é o meu prato, eu fui caçar com eles e esse aí foi o meu jantar. 2 peixinhos e um pedacinho de beiju. Eu repeti, eu não comi só isso não, comi depois mais 2 peixes e mais beiju, senão eu não ia aguentar. O peixe aí deve ter uns 5 centímetros, assim, ó, tilapinha. O rio lá, irmãos, infelizmente, não tem peixes grandes, não tem. Porque tem muitas cachoeiras. Tem uma cachoeira logo em cima e uma cachoeira logo embaixo e o peixe não fica ali. Ou ele está rio acima ou ele está rio abaixo. Então você tem que ir longe para conseguir pegar peixes maiores, entrar principalmente nos rios menores, que lá a gente chama de igarapé. Não sei como é que chamam rios menores aqui no Rio Grande do Sul. Mas as refeições deles é basicamente isso e, como eu disse antes, é bem precário. Nós não conseguimos viver só com isso lá na aldeia. Nós precisamos levar mantimento, suprimento aqui da cidade. E aqui, para mostrar um pouco mais da nossa realidade dentro das nossas casas. Aqui nós estamos tendo um almoço de domingo, então vocês podem ver que a mesa está farta, está bonita, pelo menos aos nossos olhos, né? Para nós isso lá é um banquete. Aqui está o missionário Serginho, a Nathalie, eles também não têm internet, nem Netflix lá como os indígenas, eles têm 4 filhos, ó. Tem a Ju, a Laila, o Dani e o Pedro. São amores de criança e eles criam eles lá, tem homeschooling, fazem, a vida segue. Ver a vida deles motivou muito eu e a minha esposa a irmos para lá, sabendo que a vida é possível, dentro de todas as limitações que nós teremos, mas a vida na mata é possível. Ainda mais sabendo que o Senhor está conosco. Então aí tudo é possível. Então eu coloquei essa foto para os irmãos verem que nós não sofremos tanto na alimentação. É claro que nós não vamos ter aquele chocolate, não tem como, acabou o arroz, vai lá na venda comprar. Não tem vendinha lá, então tem que ser tudo bem programado para não faltar nada para nós lá na aldeia. Aqui nós temos um frango, a Débora fez um feijão, fizemos um suco de limão que o missionário plantou lá, mas conseguimos ter uma vida dentro do possível relativamente normal, né? E aqui, meus irmãos, foi um momento mais marcante para mim, creio que para minha esposa também, no tempo que nós estávamos lá na aldeia de Olomai. Aqui está acontecendo um velório Yanomami, um funeral Yanomami. E como toda cultura, de uma cultura para outra, vai mudando. A cultura deles é que eles queimam todo o corpo da pessoa. E não somente queimam todo o corpo, mas queimam todas as coisas da pessoa. Então aqui já está o corpo, foi uma senhora que faleceu. Eles não têm cama nem colchão, eles ficam na rede, então ela estava na rede e eles pegaram o corpo dela, depois de já 3 dias chorando, pranteando. Me desculpem, mas eles realmente choram, eles realmente planteiam, tá, meus irmãos? Eles não são comedidos como nós somos aqui da cidade, colocamos óculos escuros, tentamos não fazer muito escândalo, né? Eles não, eles choram mesmo. E vocês vão entender por que realmente eles choram, parece um choro da alma. Então eles pegaram essa senhora na rede, né? Colocaram aqui e eles foram colocando madeira em cima para o fogo
já estava com fogo, para o fogo passar e queimar o corpo. E é incrível, meus irmãos, 2 horas depois, 2 horas e meia, o corpo vira pó. O ser humano só fica os ossos, não sobra nada. Aqui já a fogueira, já no fim, o corpo dela está aqui, os ossos estão aqui. E aqui estão, uma senhora pegou todos os objetos que ela tinha. Os irmãos podem perceber que não são muitas coisas, né? São alguns vasilhames de água, alguns cestos aqui para pegar mandioca. Não são muitas coisas, mas para eles isso daí é muito valioso. Algo para pegar água, algo para ir buscar alimento na mata. Mas eles queimam tudo que pertence àquele ou àquela morta. E a missionária falou uma coisa para nós muito interessante, falando que esse é um povo sem herança. Eles não deixam nada para outra geração. Então sempre tem que estar começando do zero, porque não deixam nada. Claro que eu não vou fazer uma análise aqui antropológica do que é certo e do que é errado, né? Até porque a gente precisa conhecer bem a cultura. Mas o fato que ela falou de que esse é um povo sem herança nos fez refletir. Um povo sem herança muitas vezes é um povo sem esperança. E é por isso que eles choram daquela forma, por falta de esperança em uma vida futura. O livro a carta do apóstolo Pedro vai dizer que nós temos uma viva esperança. E a nossa viva esperança é quem? É Cristo Jesus. Então nós temos uma viva esperança que eles não estão tendo. Mas que o Senhor tem chamado pessoas para falar do amor de Deus, falar que tem uma esperança além dessa vida, tem uma esperança além desses tempos aqui na terra de dor, de sofrimento, de labuta, de tristeza, tem uma esperança além desta vida. Isso nos impactou muito e nos fortaleceu quanto ao chamado de voltar para essa aldeia. O nosso chamado, meus irmãos, foi muito simples e claro. O nosso chamado consiste em ver uma necessidade e saber que nós podemos suprir essa necessidade. Assim como você, eu posso suprir a necessidade de passar os slides, montar, né? Servir um pouco. Vá. O nosso chamado foi em ver a necessidade e saber que nós podemos suprir essa necessidade. Saber que lá só tem um missionário e que ele precisa de ajuda. Ele tem que se desdobrar muito para cuidar de toda a aldeia, toda a manutenção das casas, cortar a grama da pista, enfim, toda a manutenção, fora o evangelismo, fora o apoio espiritual. Dá uma aguinha para ela. Toda a logística e o trabalho para um missionário só. Nós percebemos, nós podemos vir aqui e nós podemos ser úteis aqui. Mas, meus irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Além de encorajá-los, através da mensagem bíblica, que o reino, ele precisa expandir, ele precisa crescer. Um rei, ele é mais adorado, ele é mais exaltado, quanto mais súditos, quanto mais servos ele tem. Nós precisamos falar do amor de Deus, para que mais pessoas se rendam ao seu nome, para que mais o nome do nosso rei, mais o nome do nosso Senhor Jesus seja exaltado. Nós estamos aqui anunciando tudo isso para os irmãos, também para falar da necessidade além da igreja, além dessa cidade. É tão bom, eu fico muito feliz quando eu estou na minha igreja e eu vejo um casal que é novo na minha igreja, eu já fico pensando, nossa, será que eles já conheceram Jesus? Será que eles são irmãos? Eu fico tão feliz, não sei se isso acontece com vocês, mas eu espero que sim, dos irmãos se alegrarem ao ver casais novos aqui nessa igreja, casais que se renderam aos pés de Jesus. Mas para isso, nós precisamos sair, atender o ídolo de Jesus e proclamar o Evangelho do Senhor. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Precisamos falar, precisamos pregar para quem está lá fora. Mas, irmãos, por que nós estamos hoje aqui, além da gestação da Débora? Primeiro, para agradecer a igreja. Não sei se o Tito já comunicou para os irmãos que nós somos abençoados por vocês como igreja. Nós recebemos auxílio, nós recebemos sustento de vocês. Os irmãos têm nos apoiado financeiramente para que o ministério lá entre os povos Yanomamis seja possível. Isso alegra muito o nosso coração em ver essa igreja sendo uma igreja missionária, sendo uma igreja que se importa com o outro, uma igreja que se importa com a salvação do perdido. Mas, atualmente, o nosso sustento ele não está
completo, tá, meus irmãos? Embora a igreja ajude, e louvado seja Deus por isso, nós somos muito gratos por isso, nosso sustento não está completo. Os custos para trabalhar com o povo Yanomami lá no norte do Brasil é elevadíssimo. Vocês podem pensar, a gasolina do carro está cara aqui? Imagina lá, imagina do avião lá. Então as coisas lá vão se elevando. Nós precisamos de combustíveis também para colocar no barco, para visitar as aldeias próximas. Nós precisamos de combustível para podar a grama, fora dos mantimentos que nós precisamos comprar para nós mesmos, né? Lá não tem internet, não tem como eu abrir uma startup lá e de lá conseguir trabalhar e conseguir um sustento para conseguir me manter. Isso ainda não é possível. Nós precisamos da ajuda de irmãos fiéis segurando a corda aqui, para que a gente possa ir mais fundo lá. Nós precisamos da igreja nos sustentando lá e orando aqui. Nós precisamos que os irmãos continuem sendo fiéis com essa igreja, com os dízimos e ofertas, porque isso tem nos abençoado lá no campo. Atualmente, louvado seja Deus por isso, nós estamos com 49% do nosso sustento. Ainda tem uns 50% ainda para ser levantado. Nós estamos visitando igrejas, convocando mais irmãos para fazer parte desse ministério. E eu gostaria de fazer um desafio para o irmão. Embora essa igreja como instituição já nos ajuda, se um irmão quiser fazer parte desse ministério particularmente, falando assim, eu gostaria de adotar esses missionários mensalmente, eu gostaria de contribuir, nem que seja com um pouquinho, para que o ministério lá continue ocorrendo. Nós vamos estar lá no final respondendo algumas perguntas, tirando as dúvidas, mas lá vai ter um papel como este aqui, onde você vai colocar o seu nome, seu telefone e o quanto você gostaria de ajudar por mês. E aí você nos entrega para que então rapidamente a gente consiga esse 100%. Então estamos esperando a nenê nascer e o sustento chegar a 100% para voltar para Roraima. Deixa eu ver se eu esqueci de algum detalhe. Acho que é isso, irmãos. Claro, não se sinta coagido a fazer isso, a pegar o papel, somente se Deus tocar no seu coração. Porque eu sei que se Deus tocar no seu coração, você vai ser fiel, você não vai colaborar um mês e desistir no outro. Amém? Eu gostaria de responder algumas perguntas se alguém quiser levantar a mão. Alguém tem alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Pode perguntar, pode falar bem alto. Gostaria que você explicasse para nós ali a questão da gente ver que a cultura, né, deve ser um grande passo, né, para falar de Jesus, da salvação para eles. Como esse confronto, assim, né, de cultura, porque eles é muito forte isso mesmo, né, para falar da nossa língua, que o nosso olhando hoje é difícil a gente, né, falar de Jesus e de certa forma fazer se entender. Imagina essa diversidade de cultura, né? Falar para nós assim, desse desafio mesmo de cultura, né? Que funciona, de você viver esse Jesus para eles, fazer entendido para eles, né? Ótima pergunta. É uma pergunta difícil de ser explicada porque nós vamos entender que tem aspectos dentro da cultura que são pecaminosas e tem coisas que não são pecaminosas. Entendem isso? Tem coisas da cultura que o pecado está ali e isso precisa então ser mudado porque é pecado, mas tem coisas que é somente cultural, né? Mas por isso a presença do missionário lá, aprendendo da cultura, lidando com isso é tão importante para que ele possa estar imerso e saber, olha, distinguir o que é cultura, o que é pecado, o que é isso, o que é aquilo. E é claro, quando duas culturas se chocam, nenhuma permanece igual. Entendem o que eu quero dizer? Então, eles estão tendo contato com a nossa cultura e nós estamos tendo contato com a cultura deles. Então, quando duas culturas se chocam, uma cultura pega um pouquinho da outra, a outra pega um pouquinho da uma. Por exemplo, nós, olhando eles educarem os filhos, nós percebemos que a criança se cria. Não precisa todo aquele cuidado, a criança cercando ela o tempo todo. Lá os pais não fazem isso. E a criança não morre, está bem, está saudável, né? Essa super proteção que nossa cultura tem, eles não têm. Então, isso nos impactou. Com certeza, a nossa presença lá também impacta a vida deles. E nós queremos que isso aconteça com o Evangelho de Cristo Jesus. Não somente cultura de roupa, eu quero ter roupa igual missionário. Isso é o de menos. Nós queremos que nosso testemunho de vida impacta eles. Não sei se eu respondi, mas realmente é muito difícil. Precisa ter vivência, ter conhecimento,
ter um aprendizado cultural e linguístico bem profundo. Vocês realizam cultos lá? Sim. Tá. Esse missionário já está lá há 9 anos. Boa pergunta. Já tem uma igreja lá, meus irmãos. Como Deus é bom, que tem ceias, que tem o missionário prega lá, tem um líder já. Isso é maravilhoso. Tem irmãos convertidos lá. Porém, é um pouquinho diferente da nossa realidade aqui, certo? Posso explicar mais detalhes. Mas graças a Deus, o Evangelho já tem alcançado pessoas entre essa aldeia. Mais uma pergunta? Existe um líder lá que dê para trazer esse líder a levar conhecimento a ele, para ele levar para o resto, uma agricultura, criação, essas coisas. Ótimo. Nós vamos cair de novo na cultura, meu irmão. Que ótima pergunta. Olha, para o irmão entender, o povo Yanomami, ele é um povo sem liderança. E isso prejudica muito. Então, quando você tem um líder numa comunidade, numa cidade, esse líder é responsável por trazer desenvolvimento, trazer novidades, tecnologias. Entre o povo Yanomami, cada um acha que é líder e pronto. Então, eles não aceitam alguém estar acima deles. E eu estou falando isso geral, não na igreja ali. Exatamente, não tem uma hierarquia. Isso é muito ruim para o povo, entende? Então, cada um pensa em si, como muitos de nós aqui. Então, não existe nada de cooperativa, não. A gente pode conversar, uma conversa muito boa, uma pergunta muito boa, mas eles não têm um líder, como é que eu posso dizer, um cacique, um cacique, né? Eu ia falar pajé, mas pajé é um líder mais espiritual, que cuida das pagelanças, do mundo espiritual. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, o irmão me trouxe à memória, é que é um povo que está há séculos lá sem a presença de missionários do evangelho lá. Imagina quantos séculos Satanás passou lá dançando, sambando com aquele povo. Então, tem muita coisa errada, entranhada lá, que para eles é natural, é comum, porque muitos anos sem a presença do Evangelho lá. Mas é um povo sem liderança, isso não permite que o povo evolua em um certo sentido, mas conhecendo a Jesus, eles vão saber que tem um líder. Conhecendo a Jesus, conhecendo Cristo, eles vão perceber, temos um líder, e vão aprendendo com o cristianismo. Irmãos, queria responder mais perguntas, mas por causa do tempo, já está avançado, mas nós vamos estar lá atrás respondendo mais perguntas. Ficamos muito felizes de responder essas perguntas e o interesse dos irmãos. E se algum irmão quiser participar conosco, tem lá a folha, só preencher e entregar para nós e a gente entra em contato depois e explica. Amém? Obrigado, meus irmãos. Só mais uma pergunta que tem que responder isso aí. Se puder responder mais ou menos. Claro. Comentou que tem que ser feito esse trajeto, né, de Sim. motor. Quanto custa esse transporte? Eu lembro que na conversa que a gente teve, uma vez por mês ou a cada 40 dias. Isso. Nós, meus irmãos, nós não podemos ficar entrando e saindo da aldeia, certo? Porque a gente tem que aprender a língua, a gente tem que aprender a cultura. O avião nos leva, nós ficamos lá, o avião volta. O avião não é nosso, o avião atende outros missionários. E tem um custo esse translado. O voo para a nossa aldeia, uma das aldeias mais distantes ali de Roraima, o cálculo antigo era R$4.000, agora vai aumentar um pouco. Um voo, tá? E nesse voo tem direito a 400 quilos, tá? Entre produtos, alimentos, estragou uma peça da máquina, do motor, aí esse avião leva. E ele vai a cada 40 dias, tá? Isso depende um pouco do nosso sustento, né? Se o nosso sustento estiver bom, se tivermos 100%, nós vamos ter a cada 40 dias. Se não tá bom, aí vamos ter que aumentar um pouco. Não, nós conseguimos só de 50 em 50 dias trazer um avião. Mas o preço do avião, do frete, vamos dizer assim, o cálculo antigo é 4.000. Agora eu tenho que dar uma perguntada para a Socorro para saber, porque houve reajuste todo ano, etc. Mas é 4.000, é caro, meus irmãos. O ministério lá é um milagre. É um milagre que só Deus pode suprir. E eu me assusto quando eu vejo os valores, quando eu vejo os desafios, mas pensando em valores, irmãos, nós sabemos quem é o Deus do ouro e da prata. Para Deus isso não é nada. Ele consegue, Ele levanta e Ele sustenta. Amém? Obrigado.
tem isso aqui que eu trouxe para trás, é uma ponta de flecha. Isso aqui eu acho interessante também. Se algum irmão quiser fazer mais detalhes, isso aqui é para matar macaco, tá? Você coloca isso aqui na flecha, atira, aqui na metade tem um veneno, tá? Ele atinge o macaco ele vai tentar atirar, ele quebra ali que ele está cisalhado, e aí o anestésico entra em ação no corpo do macaco, ele cai, e eles matam o macaco e comem. Eles comem tudo que se move, tá, gente? Tudo que tem carne, eles estão comendo. Gente, vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por esse tempo, mas eu gostaria de desafiar você a abençoar individualmente, a se comprometer individualmente com a vida, com o ministério do Senhor Jesus, que está se desenvolvendo através da vida do Anderson e da Débora. Então não deixe de conversar com eles sobre isso ali no final, se quiser fazer uma pergunta, né, também. Mas aos nossos queridos irmãos, eu gostaria de lembrá-los, porque eu creio que é um texto que está muito claro na mente e no coração de vocês. Mas Mateus capítulo 28, aquilo que nós conhecemos como a grande comissão, o finalzinho dele, no versículo 20, diz: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, Anderson, Débora e a pequena que está aí, Deus estará sempre com vocês. O recurso pode ser visto por nós como um grande detalhe, mas para Deus é só um detalhe. Deus vai sustentar vocês e vai continuar levantando pessoas para abençoar a vida de tantas outras pessoas, né, através da vida de vocês. Vocês são uma bênção, vocês nos desafiam e nos incentivam a nos comprometer mais com as coisas do Senhor. Obrigado por desafiar a gente a não dormir nos bancos da igreja. Aqui no nosso caso, cadeira, né? Banco só tem dois. Vamos orar, gente? Se coloque em pé e vamos orar mais uma vez. Ricardo, bota o coração. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra foi ministrada essa noite e nós pedimos que o Senhor aplique ela aos nossos corações e à nossa realidade. Que nós, esse povo aqui dessa igreja, nós não sejamos aqueles marinheiros desesperados, tampouco sejamos missionários desertores, mas nós somos nós queremos ser aqueles que reconhecem o Messias dominador, aquele que tem poder sobre todas as coisas, aquele que é digno de ser proclamado. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida desse casal, pela vida dessa família, e pedimos que o Senhor cumpra a promessa que o Senhor fez. Esteja com eles, Pai, e que eles possam ter sempre essa convicção de que o Senhor estará com eles todos os dias até o fim dos tempos. Nós te louvamos porque nós sabemos que a semana que nós temos pela frente, o Senhor também estará conosco. Assim, nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Pode ir lá, o meu escritor vai estar lá esperando vocês. Quem quiser perguntar, questionar alguma coisa, e aí nós estamos encerrados aqui. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana.